Olá, olá, olá! Seja bem-vinda a mais uma aula sobre o desafio de começar o nosso plano de 52 semanas, onde eu te ajudo a refletir, a pensar sobre suas propostas no universo empreendedor, para que você realmente reconheça onde você está. Nessa live de hoje, eu trago assuntos muito importantes para que você reflita, pondere e, mais do que tudo, tome a decisão de fazer. Porque na minha última mentoria, estávamos conversando sobre a obesidade intelectual. O que isso significa, doutora Carol? Existem muitas pessoas que sabem muito, fica com tudo armazenado e guardado na própria mente, mas não executa, não faz, não age, não coloca em prática. Vamos começar então falando sobre 5 lições para você começar oficialmente, sem ficar pensando muito, sem ficar com muito mimimi. É realmente começar, é realmente agir. Eu vou fazer uma pergunta para todo mundo que está me assistindo aqui agora. Me responda a seguinte questão. Você sabe que você precisa beber, no mínimo, 2 litros de água. Você sabe que você precisa praticar atividade física pelo menos 3 vezes na semana. Você sabe que você deveria comer nas principais refeições 5 cores disponíveis no seu prato. Concorda? A maioria das pessoas sabem o que precisam fazer. E por que será que poucas pessoas efetivamente fazem essas principais questões? Então, eu quero que você pense. Se você sabe o que tem que fazer, por que você não faz? Olá, Fernandinha! Tudo bem? Minha aluna, mentorada, maravilhosa. Que bom que você tá aqui. Então, por quê? Se a gente sabe que a gente tem que fazer um monte de tarefas, que a gente sabe o que precisa fazer para não ficar adoecida ou para que tenha mais disposição, por que a gente não faz? Olha, a doutora Jana Bertolucci, maravilhosa, direto do Canadá. Amiga, obrigada por estar aqui prestigiando a live. Que bom que você conseguiu estar aqui um pouquinho. Doutor Igor, doutora Daniele, muito bom ter vocês aqui. Toda sexta-feira a gente se encontra ao vivo e online neste mesmo canal. Então hoje eu trago uma live com lições muito específicas. 5 lições para começar. Decisões para você agir. Um objetivo simples que você precisa tomar. Então eu vou retomar as perguntas iniciais. Todos nós sabemos o que precisamos fazer, na maioria das vezes, para que a gente consiga desenvolver uma saúde mais adequada, estudar mais, enfim, a gente tem objetivos no nosso dia. E muitos vão sendo atropelados pela rotina e não conseguem dar conta. Então eu repito, se você sabe que você tem que tomar 2 litros de água por dia, o que acontece que você não consegue cumprir essa tarefa? Se você sabe que você precisa fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana, por que você não consegue cumprir essa tarefa? Se você sabe que você precisa comer nas principais refeições pelo menos 5 cores de alimentos diferentes precisam estar disponíveis no seu prato, por que isso não acontece? Então a gente tem dificuldades de agir, dificuldades de tomar decisões corretas e certas para que a gente consiga ter mais resistência e resultado, que é o que a gente espera, certo? E no universo do empreendedorismo, esses resultados eles são exclusivos e determinantes de acordo com o que eu decido, o que eu escolho, o que eu quero. Então vamos pensar. Por que você está falando de alimentação, de dieta? Por que você está falando disso agora? Porque se o meu corpo tá fraco, se o meu corpo está ineficiente, se eu tô cansada, se eu tô
com preguiça, se eu não consigo agir, porque o meu corpo não tem nutrientes, não tem energia, não está hidratado, eu não vou conseguir dar conta. E na transição de carreira, quando as pessoas ainda estão mantendo seus empregos tradicionais e querem abrir o seu próprio negócio, elas vão ter dupla jornada. Além de todas as outras demandas que a gente já tem na nossa vida. Casamento, filho, mais estudos. E a própria empresa, o gerenciamento do processo. Não é apenas só ir lá e executar. Então é isso que eu quero que você pense. Então eu vou trazer hoje 5 lições para você começar. Combustíveis certos para que você consiga ascender no processo do empreendedorismo. Então, lição número 1. Relacione-se com as pessoas que você admira e com as quais você pode aprender mais. Então, oi, Ju! Beijo, minha prima linda. Dá um cheiro maravilhoso na Liz, nossa princesa que acabou de chegar. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, relacione-se com as pessoas que você admira e com as quais você pode aprender. Não fica presa com pessoas que estão numa situação inferior financeiramente ou inferior em termos de intelecto que você. Pessoas que mantêm a mesma vida durante muito tempo é esse tipo de pessoa que você admira. Porque essas pessoas, geralmente, elas não têm muitas oscilações na vida. Ela não vai conseguir te dar muitas orientações. Porque no mundo empreendedor é oscilante, tá? Oscilante em termos da gente ter sazonalidade de venda, de produtividade, de tudo. É isso que eu quero que você entenda. Doutora Tereza, seja bem-vinda, maravilhosa. Bom ver você aqui também. Então, primeiro de tudo, se relacione com pessoas que você admira, que já estão num lugar ou numa posição que você realmente ache relevante, que é o que você espera para sua carreira. E que você possa aprender com ela. Porque tem pessoas que você pode se aproximar e ela não vai transmitir, ela não quer agregar. Tem gente que é egoísta e segura tudo pra si. Tem pessoas que disponibilizam tempo e te dão sim dicas e orientações, como eu tô fazendo aqui agora pra você. Segunda lição pra você começar. Faça um diário com as palavras de sabedoria que você lê, ouve e aprende e transforme tudo isso em aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquelas palavras, orações, o que você definir pra você, uma reza, o que você entender que é uma palavra de sabedoria? Durante muito tempo, e ainda hoje, em momentos muito estratégicos, eu uso uma frase que me impulsionou muito. Quando eu ainda não tinha resultados, as portas e as oportunidades não estavam se abrindo, pacientes não vinham. Então, eu vivi isso. Então, nesse passado, mais ou menos há uns 7 anos atrás, tudo no digital era bem diferente, sabe? Não era tudo tão divulgado como é hoje. Não tinha tantas mentorias como hoje. Os aprendizados sobre áreas técnicas, né, não abriam as portas para minha profissão. Então eu tinha que aprender estudando e lendo muito artigos na internet. Não tinha. As pessoas não abriam as portas, né? A reserva de mercado era muito mais intensa e cruel. Então, por isso que hoje eu não compro cursos de algumas pessoas que lá atrás viraram as costas para mim. Então, uma dose de egoísmo e amor próprio. Mas qual era a frase que eu usei nesse período do desespero, do desafio, de que as coisas não estavam tão bem, não estava fluindo como eu esperava, porque eu falo a verdade aqui e vocês sabem disso. Naquele passado, eu usava uma frase que dizia a seguinte coisa: o seu sonho, ele não precisa de plateia. O seu sonho, ele precisa de você. Essa frase, eu finalizo algumas aulas estratégicas com ela. Principalmente quando eu tô dando aula para pós-graduação presencial, que tem muita gente que tá ali depositando todas as fichas em termos de tempo, em termos de energia, em termos financeiros, né? Olá, Bruno Hollenberg, meu amigo, um cara que eu admiro absolutamente, de uma generosidade, de uma inteligência, assim, ó, magnânima. Obrigada por estar aqui, querido amigo. Inclusive, ele tá com lançamento, e se você não conhece ainda, o Bruno tem muita informação relevante para os nossos negócios,
para os consultórios na área da saúde. E ele fala assim abertamente para a enfermagem que tem ali um quê, né? É o meu colega de profissão. Então, enfermeiros que estão aqui, mas isso não se extingue a enfermagem. Vai lá, dá uma olhada no perfil do Bruno. Inclusive, a gente tem algumas parcerias, então corre lá. Tá bem legal. Sempre entregando o nosso melhor, tá? Então faça esse diário. E nessas turmas presenciais, né, que eu percebo ali um desafio muito grande das nossas alunas por nada, Bruno, ó, tamo junto. As alunas têm muitos desafios, né, financeiros, de tempo, de energia, né? Quantas alunas estão aqui que às vezes estão lá batendo cabeça para conseguir dar conta de um dia inteiro de aula presencial? Então, essa frase, o seu sonho, ele não precisa de plateia, o seu sonho, ele precisa de você, foi o que me deu energia nos principais momentos de angústia, de dor, de frustração e de desapontamento que às vezes o empreendedorismo nos coloca. Mas principalmente no início, quando a gente tem mesmo uma visualização e pouco discernimento sobre um negócio. Então, naquele início eu não sabia o que fazer. E aí essas palavras, né, essa frase tá na internet como autor desconhecido. Então, se alguém souber o nome do autor ou da autora, por favor, compartilhe aqui que eu faço questão de referenciá-la ou referenciá-lo, porque essa frase ficou durante muito tempo, assim, em vários pontos da minha casa, ficaram no meu consultório durante muito tempo para que eu lembrasse que aquele momento ia passar. Porque assim como o momento ruim vem, ele também vai embora. É oscilatório. Então é isso que eu quero dizer pra você. Escolha uma frase. Pra você que tá decidindo fazer a transição de carreira, pra você que tá decidindo mudar sua logística de vida, escolha uma frase e faça dela o seu mantra, faça dela a sua oração, faça dela uma frase de afirmação. Cada um vai ter uma conotação para isso, uma nomenclatura para isso, mas todas partem da mesma premissa: a fé, a esperança. E o empreender, sem nenhum juízo de valor religioso aqui, vocês sabem que eu sempre trago essa questão, mas sem fé as coisas não fluem. E aí, ai, nossa, agora Carol, doutora Carol virou religiosa. Não é esse o ponto. Porque se não fosse a minha fé nos meus momentos de maior desafio, eu teria desistido, gente. Eu teria voltado pro plantão tradicional, eu teria ido pelo caminho que na minha cabeça era o caminho mais fácil. Que era o caminho de trabalhar mais ou menos e ganhar o mesmo salário para sempre. Só que ao mesmo tempo que eu pensava que eu poderia voltar, e poderia, eu tenho certeza que se eu fosse aí pleitear uma vaga de novo, né, concorrer aí com um currículo, eu acredito que eu teria ali um lugar num plantão, né, eu me reinseria no mercado. Não vou nem aqui divagar sobre outros cargos, mas eu estaria reinserida no mercado. Acredito eu. Mas não era o que eu queria. Eu não me via mais como CLT batendo ponto, eu não me via mais ali cumprindo coisas que já não faziam mais sentido para mim. É extremamente significativa e importante todas as funções e todas as profissões, tudo bem? Eu não tô aqui levantando a bandeira e dizendo que todo mundo tem que sair e empreender. Eu só quero que você reconheça o que é importante para você. Mas eu vou dizer aqui o que eu digo sempre para os meus alunos, é que eu penso que todo mundo sim deveria empreender. Que fosse como renda extra ou que fosse num momento estratégico da carreira. Porque só assim a gente consegue ter liberdade de tempo e liberdade financeira, tá? Porque o seu emprego, por mais que você alcance níveis hierárquicos de trabalho, você vai sempre bater num teto. É isso que eu quero que você entenda. Ah, eu vou ser a gerente daquele hospital. Eu vou ser a coordenadora de determinado lugar. Você vai ter um teto financeiro que vai ficar ali. Como empreendedora, como dona de um negócio, isso não existe. Vai entrando dinheiro e é impressionante. Então, para a liberdade financeira e liberdade de tempo, o empreendedorismo é o que vai te dar isso. Então, você precisa entender onde você quer estar. Deixa eu ver algumas frases aqui. Doutor Igor, obrigada por participar sempre. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui, tá? Ó, minha frase é que nada é fácil, porém tudo é possível.
Muito bom isso. Me preocupa um pouco, porque eu acredito nas palavras. Muito. Vocês sabem, eu sou adepta da lei da atração. Vocês veem aqui o meu cenário, isso aqui é o meu escritório, meu home office dentro da minha casa. Então, eu tenho várias referências e elas são estratégicas. Então, a palavra, ela tem poder. E essa palavra que a gente emana, que a gente emite, ela reverbera no nosso corpo. Não vou entrar tão profundamente nisso. Se vocês quiserem uma live específica sobre isso, a gente pode conversar, tá? Mas quando você diz que nada é fácil, você tá colocando tudo num bolo da dificuldade. Isso precisa sair do seu coração com uma forma leve. Então, eu digo que nada é... Sim, ou melhor, tudo pode ser simples, porém é trabalhoso. As pessoas não querem trabalho. Aí é outra história. E tudo se torna possível quando você decide ultrapassar essa barreira. Tá entendendo? As pessoas falavam muito assim pra mim. Nossa, porque a residência, eu ouvi tanta coisa. Passei na minha residência, numa posição muito significativa. Se vocês forem lá ver o meu... Peraí, pessoal, entrou uma chamada, me desculpem. Deixa eu ver. Só um minutinho. Agora que eu vi. Pessoal, me dá só um minuto. Tá bom, vamos lá. Então, no meio desse caminho todo, gente, fiquei sem filtro. Fiquei sem filtro e sem make. Vocês podem perceber, agora voltou o filtro. Viram meu rosto? Acabei de fazer uma indução percutânea de colágeno e apliquei um produto e a minha pele tá descamando. Por isso que eu não passei make pra live de hoje, porque não pode por 24 horas, né? Pra quem é da área da estética e da beleza, sabe disso. Então, por isso que eu tô aqui e o filtro saiu. Vocês me viram com esse rostinho assim, bem acabadinha, né? Sem nada. Mas, enfim, vamos lá. Partindo desse pressuposto, é isso que eu quero que você entenda, tá, doutor Igor? É como que isso reverbera pra você. Como que essa palavra reverbera pra você. Porque aí na residência eu ouvi de todo mundo que era muito difícil, muito difícil, muito difícil. Passei, teve um grau de trabalho, de estudo, de dedicação, de tempo. Claro, como tudo nessa vida. Quem falar pra você que é muito fácil uma coisa, desconfie. Tá? Ela acaba se tornando fácil depois que a gente faz ela muitas vezes, certo? Você, por exemplo, se eu chegar na sua realidade clínica, no seu plantão, você vai dar um banho em mim, com toda certeza, porque isso já tá inerente à sua prática de vida, ao seu trabalho. Mas uma outra tarefa para você vai ser mais desgastante, vai ter mais tempo. Um exemplo clássico disso é quando a gente tá aprendendo a dirigir. É para quem dirige, né? Eu só piloto, eu só tenho carteira de moto. Por opção, por escolha, por decisão, tá? Antes que comecem as críticas. Mas, assim como a moto, o carro, a pessoa quando começa a fazer aquele movimento, ela fica toda muito tensa, né? Tendo várias funções, várias coisas pra fazer, pra dar conta, vários detalhes. Até que chega um momento que você torna aquilo ali leve. Você faz no piloto automático, certo? Passa a marcha, olha o retrovisor, tá dirigindo, tá ouvindo música, às vezes tá respondendo no celular. Não digo que isso é o correto, mas você vê um monte de gente fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo que tá dirigindo. Então, é isso que eu quero que você entenda. Então, tudo no início, ele é trabalhoso. Ele tem um quê de desafio. Mas depois de um tempo, tudo se torna simples. Se você consegue entender um passo a passo. Entende? Tô vendo mais gente entrando. Olha, a Roberta, obrigada por estar aqui. Daisy, maravilhosa, obrigada por estar aqui também. Sheila também acabou de entrar. Vamos seguir então. Por isso que eu penso que a frase ela tem que ter uma conotação bem positiva, tá? Se essa frase, doutor Igor, faz sentido e o teu coração não entende que o nada é fácil de uma forma leve, tá tudo bem. Só quero que você compreenda que a gente não pode colocar frases que façam com que tenha mais peso. Porque as coisas já são desafiadoras em sua maioria. Né? Nós temos que ter trabalho e dedicação em várias esferas da nossa vida. Então é isso que eu quero que você perceba. E o tudo é possível, concordo plenamente. E eu acredito que se na minha cabeça ele se tornou real por alguma razão, vai se materializar. É assim que eu penso. A Dani botando. Carol, você é maravilhosa, quero muito aprender com você. Vambora, gata. Vamos pra mentoria.
Ó, mais um... esse feedback é lindo. Eu espero que seja muito, assim, que você tenha realmente olhado para um novo mundo. Doutora Daniele colocou aqui, ó. Eu tenho aprendido muito com você. Hoje eu tenho uma cabeça diferente. Sou uma enfermeira com novos pensamentos. Saí do casulo. Pois é, eu penso que todos os profissionais deveriam sair do casulo. E o meu papel é só amadurecer esse casulo para vocês quebrarem, bater as asas, entendeu? Fazer a metamorfose por si só. Então vamos lá. Escolha uma frase, escolha sim algo que te impulsione e que principalmente nos dias de desafio você olhe para elas. Uma técnica que eu usei durante muito tempo eu colocava essas frases no espelho do banheiro, porque assim, enquanto eu tava escovando meu dente, enquanto eu tava, indo no banheiro com frequência, toda hora eu olhava para aquela frase para me recordar que realmente eu precisava acreditar em mim mesmo, eu precisava acreditar que alguma coisa melhor ia acontecer, que aquele momento ia passar, entende? É essa a pegada. Eu estudei muito assim pro vestibular, colocando fórmulas e várias informações grudadas em post-its. Às vezes tinha folhas de ofício grudada pela casa da minha mãe. Até ela, tadinha, tinha que ler. Era em tudo quanto é lugar, na porta da geladeira. Eu colava várias informações para eu poder ficar visualizando coisas o tempo todo. Foi assim no mestrado também. Coisas que eu precisava recordar. Eu sou muito visual. E eu lembro que na hora da prova, eu lembrava do papel. Eu lembrava da cor da caneta que eu tinha escrito. Eu lembrava da onde que estava o papel na casa, sabe? Eu sou visual. Você tem que entender qual é a sua linha de aprendizado. Ai, doutora Fernanda, tá dizendo que não vão se arrepender em fazer a mentoria com a doutora Carol. Ai, obrigada. Isso é muito importante pra mim. Representa demais, 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 demais. Inclusive, a gente vai marcar uma live de feedback, tá? Eu quero que você mostre como você está. Estou fazendo uma negociação de agendas, tá? Então, a gente vai ter a primeira mentorada falando agora, na próxima semana. E a gente vai fazer um batidão de circuitos de lives com as minhas mentoradas. Para que as pessoas conheçam vocês destravem na rede e consigam estar aqui daqui a pouco conversando com as suas clientes. Essa é a ideia. Então, Fernanda, eu vou te catar daqui a pouco, tá? Eu só tô esperando. Então, vamos lá. Peguem essa frase, anote essa frase, construa uma frase, ou adapte, ou pesquise na internet aquela frase que acalenta seu coração, tá? Terceira lição. Uma vida boa. E aí eu preciso que você reconheça o que é uma vida boa pra você. Cada um vai ter uma percepção de sucesso e de vida boa, tá? Ela tá fundamentada em valores fortes e sólidos, como integridade, amor, honestidade e trabalho significativo. Durante um passado recente, eu fiz uma pesquisa com alguns alunos e com algumas profissionais. Fernandinha, nem adianta botar essa carinha de emoji de desespero. Já é real. Eu vou fazer uma live com você, tá? Doutora maravilhosa, inteligentíssima. O mundo merece ouvir o que você tem pra dizer. Eu só vou ser o start disso. Não vou ficar esperando mais, porque eu dei tarefas pra vocês nas mentorias. E aí a gente vai cumprir juntas. Então não vou me eximir da minha responsabilidade de colocar você pra brilhar no mundo. Então, voltando na terceira lição. O que é sucesso pra você? Eu gostaria que você realmente olhasse. Você quer construir tudo isso pra quê? Pra ter uma vida boa, né? Que essa foi a pesquisa que eu fiz. As pessoas queriam uma vida boa. E aí eu perguntava, tá, mas o que isso significa? O que é uma vida boa pra você? Coloca aqui nos comentários, o que é uma vida boa pra você? Quando você pensa em realização e satisfação profissional, o que você entende que isso representa? Só pra ficar claro. Porque, pra mim, e aí, por favor, agora vai dar merda. Porque algumas pessoas vão ficar incomodadas. Mas pra mim, uma vida boa não é eu ter a minha agenda lotada de segunda a sexta e estar lá no consultório todo dia, de 8 às 8 da noite, atendendo, badalando, gravando story todo dia pra mostrar pra todo mundo que eu tô no meu consultório. Pra mim, é muito mais fluido eu estar no consultório 2 vezes na semana, com todos os meus pacientes organizados, para eu ter tempo e dinâmica, para eu estar
curtindo minha piscina, relaxando, poder almoçar com alguém que eu gosto, né, da minha família, na hora que eu quiser. Poder fazer uma surpresa pro meu marido num dia totalmente aleatório e não tá presa mais a horários e a agendas. Minha visão. Vou ler um pouquinho do que vocês foram colocando enquanto eu tava aqui viajando. Ó, trabalhar com algo satisfatório e ter tempo pra minha família e viajar. Isso é um ponto, esse é o meu valor máximo, tá? Você precisa entender qual é o seu valor. O meu principal valor é qualidade de tempo. Eu vi que você escreveu lá embaixo. Esse é o meu também. Então, pra mim, tô falando de mim, não adiantaria eu ganhar 150 mil reais por mês e ser escrava de um trabalho. Vou repetir. Para mim. Porque esse dinheiro, ele teria peso. Eu teria dinheiro pra caramba, mas eu não teria tempo. Tô falando a nível estratégico. Agora, se eu consigo bater os 150 mil e ter tempo de qualidade pra viajar, pra curtir, pra desfrutar desse dinheiro, tá valendo. Tá entendendo o que eu tô falando? Então eu já recusei propostas onde se trabalhava muito por um valor que na minha cabeça não fazia sentido naquele momento. Eu não ia ter tempo pra usufruir dele. Ou se tivesse tempo, ia estar morta de cansada. Então, pra mim, não é só o dinheiro mais, tá? No passado, foi durante muito tempo. Hoje, eu já consigo pensar um pouquinho melhor. Tempo de qualidade, ter tempo pra mim. Porque é isso, gente. O tempo, ele não volta. Ele não volta. E não existe prazer maior pra mim do que eu hoje já ter feito todas as minhas prioridades de burocracia, de gerenciamento da semana que eu já fiz, já avaliei toda a minha rotina da semana que vem, eu já treinei, já fiz o meu yoga, já fiz uma mentoria antes de entrar aqui ao vivo com vocês. Então pensa, e daqui a pouco quando eu sair, eu vou almoçar com umas amigas. Então olha bem a dinâmica de tempo. Pra mim, ela é muito importante. E é por isso que eu quero que você responda de forma verdadeira. Porque o que é bom pra mim pode não ser bom pra você. Tem gente que não vai achar a minha vida significativa. Vai achar que pra ela outros valores vão movimentar o processo. Tá entendendo? Então eu não tô dizendo que eu sou a dona da razão e que o meu modo, o meu estilo de vida é compatível ou é o mais certo. Ele funciona pra mim, me dá prazer. Me faz relaxar, me faz curtir. Eu consigo dar conta e atenção para as coisas que para mim fazem sentido e que são importantes. E é isso que eu quero que você entenda. O que é uma vida boa para você? Porque a partir dessa vida boa, você vai parar de olhar a vida dos outros aqui no Instagram, que são montadas por um marketing, tá? Para fazer com que você compre os produtos dessas pessoas. E tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente quer isso mesmo. Eu quero que vocês entendam isso com muito carinho. A gente vai construir estratégias de marketing importantes pra gente fazer a nossa roda fluir, a nossa empresa crescer. Mas eu não quero que você fique refém e escrava de olhar pessoas aqui no Instagram e achar que a tua vida é insignificante. Porque a do outro tá mais badalada, porque a do outro... Então, quando você entende o que é importante pra você... Hoje, quando eu olho algumas pessoas que estão o tempo todo em ponte aérea... Eu já desejei muito isso e vivi muito isso no ano passado, de 2020 a 2023, até final de 2023. Era muito intensa essa minha vida de viagens, né? Porque vocês sabem, eu dou aula literalmente no Brasil inteiro, de Manaus a Porto Alegre. Só que chegou uma hora que isso começou a pesar. Então, hoje eu consigo selecionar até as minhas escalas dos meus planos de viagem. Entende? O que é importante pra você? No passado já foi. Eu amo viajar, eu amo estar em outro estado, outra cidade, conhecer cultura diferente, comida diferente, pessoas diferentes, viver uma realidade diferente. Mas hoje eu também não abro mão do conforto do meu lar, do conforto da minha casa. Então, o que eu puder fazer virtualmente, gente, hoje eu tô optando por fazer. Porque aí eu desligo aqui e eu tenho a flexibilidade de estar na minha vida,
né? Não lá num hotel ou presa a padrões ali de uma outra cultura. Mas enfim, eu quero só que você entenda o que é importante pra você. Então, tô dando exemplos meus pra você refletir e construir esse pensamento do que é importante pra você. Porque vida boa, o sucesso, a realização, o reconhecimento, ele é só pra você. Então, o que é importante para você? O que faz sentido pra você? Ah, não, eu só quero ganhar dinheiro. Mas a que custo e a que preço? Se eu te falasse agora, você vai ganhar 20 mil reais, mas a partir de hoje você não volta mais pra sua casa. Você vai trabalhar full time pra mim. E aí? Fazendo várias formas de contrato, né? Mas vamos pensar? Será que faria sentido pra você? É isso que eu quero que você entenda. O quanto que faz sentido pra você. Então escolha a sua frase e escolha o que é a vida boa pra você. O que representa essa vida boa pra você, tá? Pra mim, hoje, é ter um trabalho significativo e ter tempo de qualidade. Claro, com os resultados financeiros que eu entendo que eu mereço. Tudo bem? Pra ficar bem alinhado, não vou ser hipócrita em relação à parte financeira, que eu vi que muita gente foi colocando a questão do dinheiro aí. E tá certo, gente. É com ele que a gente paga a nossa vida, nossos sonhos, as nossas coisas, né? Mas hoje ele não é o grande mandatório do meu processo de trabalho. Quarta lição pra você começar efetivamente. Você nunca precisa ser desonesta ou desonesto pra vencer na vida. E aqui eu venho de um contexto de trabalho onde a frase principal era assim: ah, porque aqui sempre tem um que puxa o tapete do outro. Cuidado, hein? Fulano adora puxar um tapete. Então, eu me desenvolvi profissionalmente num lugar onde as pessoas diziam essa questão do puxar o tapete. Eu não venho de uma família que fazia isso. Eu venho de uma família que dizia exatamente sobre a questão da integridade, da honestidade, da verdade, da cumplicidade. Então, pra mim, sempre foi muito desafiador quando eu via pessoas do mal fazendo coisas muito ruins dentro dos plantões, sabe? E isso me afrontava de um jeito, porque, como eu falo, tudo que a gente é criado nas nossas casas, nas nossas famílias, isso reverbera na nossa vida. Você deixou se corromper. Você foi corruptível com o seu ambiente de trabalho. Você se perdeu no meio do caminho. Mas eu tenho certeza que você não fala pro seu filho fazer as coisas que você faz ou que você vê os seus colegas fazendo no seu ambiente de trabalho. Então, eu gostaria que você resgatasse isso. Que você resgatasse essa possibilidade de ter uma vida realmente mais honesta. Porque eu não entrego nada na mentira, eu não entrego nada no formato de fake, eu não entrego nada que não seja compatível com os meus valores. Então eu gostaria que você começasse a pensar nisso. Sabe por quê? A gente vai atrair pessoas verdadeiras pra gente também. Lembra que eu falei da lei da atração? Então, como eu sou muito verdadeira, eu sou muito coração, eu sou muito eu atraio pessoas que também são muito verdadeiras comigo. Então, até os pacientes que às vezes poderiam chegar até mim, que são mau caráter, eles são desonestos, eles não ficam. Eles não ficam. Eu posso dizer isso pra você com 7 anos de empreendedorismo. Eles não ficam. Eles repelem. Porque as energias ou elas se atraem ou elas se repelem, certo? Eles repelem. E aí, assim com aluno, é assim com lugares, né? Eu já fui convidada a me retirar, eu já pedi desligamento de lugares onde eu já estava repelindo todo aquele cenário. Então, eu quero que você pense nessa lição. Você nunca precisa ser desonesto para vencer na vida. E as portas, elas vão se abrindo de uma forma muito incrível quando você mantém o valor da honestidade muito alto. Sendo sincera em todas as esferas. Educada, mas sincera, tá? E a quinta e última lição para você realmente começar. Eu tô falando de princípios. Princípios esses que vão fazer você seguir em frente mesmo nos maiores desafios no cenário empreendedor. O que é certo é mais importante do quem está certo. E aí a gente volta um pouco no que a gente falou na quarta lição. Existem pessoas que aceitam como verdade ou batem palma para algumas pessoas por ser aquela pessoa que está dizendo. Só que às vezes aquela pessoa cometeu um erro, cometeu um deslize ou não sabia aquela informação de modo real. Então,
preciso que você tenha consciência de que é mais importante o que é certo do que quem está certo. A gente vive numa sociedade que hoje é, porque fulano disse, porque fulano postou, porque fulano fez, porque estava em tal site. Quem foi não é o importante. Quem tá certo não é o importante. É o que é certo. E aí a gente cai no valor da honestidade de novo. Então pense nisso. Porque na tua empresa, quando a gente for começar a pensar em estratégia de negócios, falar de parte financeira, de custos, de precificação, de faturamento, de lucro, de despesas, de como que a gente faz essas compras para que a gente tenha um superávit no final do nosso mês, é aqui que os desonestos caem. E é aqui que as empresas quebram. Quando os desonestos começam a querer burlar o processo. E aí eu gostaria que você pensasse, você já está começando a abrir o seu negócio querendo burlar processos? Querendo sabotar? Criar um caminho diferente, mais fácil, mais barato para você? Porque se você está começando agora, pequenininha, já sendo desonesta, depois você quer vir criticar que os grandes empresários são desonestos? Que os políticos são desonestos? Pensa nisso. Pensa nisso. E pensa por que talvez Deus, Alá, Buda não tá te dando o que você quer. É só para fazer você refletir. Então, um resumo rápido, tá? Das 5 lições para você começar a empreender, que são energias, são princípios para você não parar, não travar, mesmo nos momentos de maior desafio. Lição número 1, se relacione com as pessoas que você admira e que ela pode te ensinar. Não aquelas que só estão badalando. Ponto 2, faça um diário com palavras de sabedoria, tá? E que você consiga ler, ouvir, aprender e transformar tudo isso em aprendizado na sua vida real. Que ela seja a sua alavanca, seja o seu trampolim, seja o seu processo para você seguir em frente mesmo no momento de dor. Terceiro ponto. Ter uma vida boa fundamentada nos seus valores. Entenda o que é sucesso para você. Sucesso é só ter dinheiro? Ou sucesso é comprar a casa dos sonhos? Ou sucesso é atingir tal cargo em tal empresa? O que é sucesso para você? Responda isso de forma verdadeira. 4. Você nunca precisa ser desonesto para vencer na vida. Essa é uma premissa muito real. E 5, o que é certo é mais importante do que quem está certo. O quem não me interessa, gente. A pessoa que tá ali por trás dizendo que tá certo não me interessa. Eu quero saber de onde que ela tirou isso. Então, tá fazendo sentido pra vocês? Porque eu já falei isso pra uma coordenação no passado, quando eu dava plantão, quando ela disse que eu tinha que fazer. E aí eu perguntei, mas onde está escrito que eu tenho que fazer? Né? Só pra você compreender que tudo é posicionamento. E aí uma dica extra dessas 5 lições que a gente tem hoje para você começar a empreender é: procure ler livros ou ouvir audiobooks, porque tem essa alternativa também no YouTube. Leia ou ouça audiobooks que fala sobre empreendedorismo. Não fica preso só na técnica. Eu vejo os meus alunos presos em técnica. Aí quer aprender a técnica A, quer comprar a tecnologia B, achando que é isso que vai atrair o cliente para você. Não é. Oi, minha cunhada linda. Beijo. Então não é isso que vai fazer o cliente entrar. Não caia nesse conto. Acorda. Não é. Todo mundo faz botox, todo mundo faz boca, todo mundo faz malaco, todo mundo faz bumbum. Mas não é isso que vai fazer a sua agenda lotar. Não é isso. Então, a minha dica extra, para quem ficou até agora, vai pegar a dica principal. Doutora Bruna, maravilhosa, agora que eu vi que você tá aqui, minha linda, concordando, inclusive. Não é a técnica que vai fazer o seu cliente chegar até você. Então leia ou ouça audiobooks. Você pode ouvir audiobook malhando, treinando, correndo, caminhando, dentro do ônibus, dentro do carro. Então não tem justificativa.
Tem vídeos de audiobook, pessoal, onde você pode ir ouvindo conhecimento, tá? Em vez de estar vendo vida dos outros, ou falando besteira, ou fuxicando coisa que não tem nada a ver na internet. Então pesquise por audiobooks ou leia livros sobre empreendedorismo. Ele vai mudar a sua perspectiva. Foge daquelas pessoas que falam sempre das mesmas coisas, gente. A pessoa que reclama sempre das mesmas coisas, tá sempre fazendo as mesmas coisas, ela não tem nada para ensinar para você mais. Respeite, agradeça, tenha amor, carinho, mas não fica muito tempo. Não compartilhe essa energia, não troque essa energia. Se permita ressignificar e alinhar os seus chakras, mas permita-se, porque você precisa crescer. E a gente só cresce quando a gente sai do colo. E onde que seria esse colo? Das suas amizades, da sua família, que estão sempre presos nos mesmos problemas. Ficou claro? Se fez sentido pra você, larga o dedo no coraçãozinho pra eu entender que você tá compreendendo a minha fala. Deixa eu entender se você tá realmente compreendendo o processo. Deixa eu ver se tá fazendo um pouco mais de informação na sua cabeça. Porque o foco é esse. Eu não tô dizendo que você vai se afastar de famílias e amigos, tá? Não tô dizendo que você vai se tornar uma pessoa arrogante ou prepotente ao ponto de você não querer mais conversar com as pessoas. Mas o lance é, até que ponto você tá gastando energia com essas pessoas? Você tá dando quanto tempo da tua vida para essas pessoas? Tenha tempo para você. Porque a falta de tempo é falta de prioridade. E essa prioridade, nesse momento, tem que ser a sua vida. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui o seu curtir, comenta qual foi a dica que você pensa, qual foi a lição dessas 5 que eu te dei, que faz mais sentido pra você hoje, que você precisa mudar agora. E aí, é claro, se você quer aprender mais comigo, quer que eu te ajude a sair do mais absoluto zero, mesmo que você ainda não entenda qual é o seu nicho, onde vai ser o seu local, você ainda não tem cliente nenhum, não sabe nem por onde começar, tá completamente perdida. Digita eu quero, que eu tenho uma mentoria muito especial, onde eu pego na tua mão e a gente vai construir o seu negócio do mais absoluto zero. Se esse momento ainda não chegou pra você, tá tudo bem também. Todas as semanas eu tô aqui, todas as sextas-feiras, às 11h57, entregando muita dica preciosa pra você. Coisas que eu fiz e faço, aplico diariamente na minha vida. Esse é o meu compromisso no nosso desafio das 52 semanas, pra cumprir as 52 semanas desse ano, pra fazer com que esse ano seja um ano da virada na sua vida de verdade. E não aquelas historinhas que você contou pra você lá no dia 31 de dezembro. Bora! Bora levantar, bora energizar, bora fazer acontecer, porque não tem ninguém preocupado com os seus problemas. Você precisa agir. Então coloque em prática essas 5 lições e depois me conta, daqui a um mês, o que fez de diferente na sua vida e o que você realmente sentiu de transformação. Se você quer estar comigo mais pertinho, que eu olhe pra você, que eu entenda o seu negócio, que eu te ajude de verdade a começar a empreender e fazer uma transição de carreira segura e assertiva, digita eu quero, que eu te mando todos os detalhes. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.